Bom dia, meus irmãos. Estamos começando mais uma EBD. Vamos orar para começar, tá bom? Pai querido, Deus eterno, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa oportunidade de eu estar falando um pouco na vida de cada um, estar propagando a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Pai, esteja mudando e acrescentando conhecimento na vida de cada um dos irmãos que vão estar assistindo. Senhor, que tudo o que eu vou falar, Senhor, venha de Ti e que isso promova crescimento na vida de cada um. Que ao final dessa EBD, cada irmão possa estar tendo a convicção que o Senhor é bom e que o Senhor não muda. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, para a gente continuar, hoje eu vou estar falando sobre o quanto Deus é bom e a imutabilidade de Deus, que Deus não muda, Deus é constante para sempre. Para a gente começar, eu vou colocar uma música para a gente escutar um pouquinho e logo após a gente conversa, tá bom? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Maravilhosa, né, essa música? É muito bom, eu gosto bastante. Mas será que estamos cantando de coração? Será que a gente está entendendo o que essa letra está falando? Será que a gente crê realmente que Deus é bom e que Ele continua sendo bom?
É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a bondade e a imutabilidade de Deus. Deus, ele é bom e ele continua sendo bom. Mas como a gente vai saber que Deus é bom? A gente vai ler a Bíblia e saber através da palavra de Deus por que Deus é bom, como Deus é bom, conhecer um pouco mais de Deus. Mas antes da gente prosseguir para a leitura bíblica, eu queria contar uma história para vocês. Meu pai, ele passou um tempo da vida dele trabalhando como condutor escolar. Lá em Natal, ele comprou uma besta ou perua, não sei como vocês conhecem, e eu fiquei trabalhando com ele como auxiliar. Eu ficava abrindo a porta, falando com os alunos, deixando todo mundo mais quieto. Isso não ocorria bem sempre, né? Mas dava certo. Eu colocava as bagagens dentro do carro e ajudava aos alunos a sentar e ficar tranquilo. E a disposição dentro do carro era assim: meu pai ficava na frente, eu sentava de costas, assim, e depois vinha várias fileiras dos alunos sentado, e aí eu conseguia ter toda a visão do carro, mas eu não tinha a visão da estrada. E muitas vezes meu pai fazia algumas curvas que eu ficava meio, eita! Mas eu conhecia meu pai, eu sabia que ele era um bom motorista, eu sabia que ele não ia querer bater o carro, eu sabia que ele não ficava fazendo muita barbeiragem. Então eu tinha confiança no meu pai. E como é que eu tinha confiança no meu pai? Porque eu convivi com meu pai a vida toda. E é desse jeito que a gente conhece a Deus. Essa história ilustra bastante o nosso convívio com Deus. Deus é Ele que está guiando o nosso carro na estrada da vida. E é nele que a gente tem que confiar, que Ele está nos levando para o melhor lugar. E como a gente vai conhecer o motorista, que é Deus? Lendo a sua palavra, tendo um relacionamento com Ele. Assim como eu tive um relacionamento com meu pai, a gente tem que ter relacionamento com Deus. Então vamos abrir a Bíblia em Tiago 1:17, que a gente vai conhecer um pouquinho de Deus através da sua palavra. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1:17. Tudo que é bom vem de Deus. Essa carta foi escrita para os cristãos do primeiro século, que estavam passando por dificuldade, que eles estavam dispersados por causa da perseguição. Então, eles estavam passando por dificuldades e precisavam aprender a não confundir o caráter de Deus com as circunstâncias da vida. E é isso que a gente vai entender também hoje. A manifestação da bondade de Deus vira evidência através dos seus presentes. Veja só. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Dádiva pode significar presente, galardão e até dom. Deus derrama a sua bondade dando sol, dando chuva, dando estações frutíferas e a vida e até a respiração. Onde é que a gente vê isso? Vamos abrir aqui a palavra de Deus também para ver o quanto bom Ele nos dá. Vamos abrir em Mateus 5:45. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Tá vendo como Deus, Ele é bom, Ele dá sol e dá chuva para todo mundo? Também tem Atos 14:17 e fala assim: contudo, não fico sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuvas do céu e colheita no tempo certo.
cedendo-lhe sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Tá vendo como Deus dá colheita colheita e estações, tudo no seu tempo certinho? Em Atos 17, 25 fala assim: Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Quanto custaria para a gente fazer o sol? Quanto custaria para a gente fazer o ar? Como a gente conseguiria fazer todas essas coisas? Dádiva e dom, por ser dado por Deus, é dom perfeito. Vamos pensar na chuva, no sol. São coisas perfeitas que Deus fez. Não tem como a gente recriar, fazer novamente. E a chuva? Quanto custaria para a gente colocar chuva no mundo todo? Deus fez tudo isso e fez para a gente. E quanto a criar uma vida, Deus criou, Deus nos fez. Deus, Ele é bom. Olha quanta coisa boa. Tudo isso revela a Deus. Vamos ler Marcos 5,48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Todas essas coisas perfeitas ficam evidenciando o Deus perfeito. E isso nos leva a ter que ser perfeito como nosso Pai, a trilhar esse caminho. Deus, Ele é bom, Deus, Ele fez tudo isso pra gente, nos dando vida, nos dando ar, nos dando chuva, sol, nos dando as estações. E isso mostra que Deus é bom. Então agora você pode falar, Deus realmente é bom. Vocês aí podem pensar sobre o que mais Deus tem dado para vocês. Comida, uma casa quentinha, uma internet para assistir. Deus, Ele é bom. E Deus não muda. Onde nós vemos isso? Em Tiago 1,17. Vamos ler? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é bom e podemos ter certeza que Ele não mudará. Deus é bom e continuará sendo bom eternamente. Vamos ler alguns versículos que falam o quanto Deus é bom e como Deus não mudará. Vamos lá. 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não fará? Vamos ler também Salmos 102:27. Mas tu permanece o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Também vamos ler Malaquias 3:6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. A bondade de Deus nos alcançou mediante a Cristo, nessa salvação maravilhosa, a qual nos encoraja a permanecer firmes. Mesmo em curvas perigosas, a gente sabe que quem está no controle é Deus. Lembre-se sempre que Deus é quem está no controle de nossas vidas, da minha vida e da sua. Então nós temos a certeza que Deus, Ele é bom e Ele continuará sendo bom, porque Deus é imutável, Deus não muda. Deus abençoe vocês.